Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Seracast. E hoje eu tô feliz e empolgado, sabe por quê? Eu diria, Rafa, que seria um Seracast o quê? Outside, on-road, sei lá, dê o nome que você quiser aí, Rafa, porque a gente veio visitar um sócio nosso, sócio do nosso Fire Club, e ele hoje é meu convidado especial aqui, aonde? Em um dos negócios desse. Tá aqui, ó. Unit Burger é um dos negócios dele e você vai acompanhar, vai conhecer a hamburgueria dele e vai conhecer ele também. Bora lá? Vem comigo. Dá licença, estou de casa. Olha o homem. Tudo bem, Marcelo? Prazer te receber. Eu que agradeço aí a recepção. Pra quem não conhece esse homem, ele parece sério, tá? Mas ele não é sério, não. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Lucas Sabatini, nosso convidado hoje, vai falar um pouquinho da história dele, um pouquinho dos negócios dele, que não são poucos. Já foi um monte de coisa, hein? Já foi muito, Já foi bastante coisa. Hoje é um deles esse aqui, né? Tô reduzindo um pouquinho, focando mais coisas, mas já foram muitos. Legal. Cara, vamos sentar, conversar? Bora. Lucas, queria que você explicasse pra galera um pouquinho da sua história, cara. Sabe por quê? Sua história é bem legal. O Lucas, ele já, desde pequeno, pequeno assim, jovem, né? Ele já me falava assim, cara, eu não conseguia trabalhar pra galera, eu queria ter meu negócio, eu não conseguia, assim, ouvir o cara me dando uma ordem que eu não concordava com aquilo, ele via um negócio muito melhor e eu tinha que fazer. Eu falei, tem que fazer a minha vida, a minha história. Era mais ou menos isso que você sentia, né? Na verdade, eu nunca gostei de trabalhar pros outros, assim. Eu sempre tive esse âmbito pra empreender, né? Mas quando a gente é jovem, a gente ainda tá na busca da nossa carreira e tal, a gente vai traçando os nossos caminhos na nossa área, na engenharia, que foi o que eu fiz. Mas eu sempre, em paralelo, sempre tive algumas coisas, né? Então eu montei um e-commerce de acessórios para celular, montei um e-commerce de multimarcas. E é muito gozado que esses dias eu até postei uma caixinha de perguntas lá e o pessoal falou assim, você pensou em empreender? Eu falei, putz, desde jovem, minha ex-chefe, minha primeira chefe na época de estágio falou pra mim, eu sempre soube. Então, assim, eu já tava, acho que, pré-determinado isso daí, cara. Eu sempre tive vontade de montar as minhas coisas e ser dono do meu negócio. E você falou que você começou, você falou que você tava falando com a sua ex-chefe, vamos dizer assim, quando você estava estagiando, mas você começou estagiando, você fez o que de formação? Cara, você estagiou aonde? Eu fiz engenharia civil, no Mackenzie. Na verdade, eu comecei na FEI em 2009. Eu fui pra fazer mecânica automobilística. Eu acho que era um sonho mais do meu pai do que meu. Caramba. E aí eu acabei passando super bem na época e fui pra lá. Cara, eu no primeiro ano de faculdade já senti que não era aquilo, falei, puta, não curto, vou mudar de áreas. Aí eu falei, putz, eu vou pra civil, porque eu sempre gostei dessa parte de exatas, né? Era meu forte desde a época de escola, puta, o resto era terrível, mas exatas eu era um crânio. E aí eu falei, putz, eu vou pra civil, cara. E aí eu fiz Mackenzie, prestei vestibular, passei e me encontrei, cara. Foi o que de fato eu gostei de fazer. E aí depois que eu fiz civil eu comecei a entrar nesse ramo do estágio, né? Porque eu era muito jovem também, né? E naquela época, na nossa época, não tinha esse negócio que nem hoje de pegar estagiários que estão no segundo, terceiro semestre. Hoje, naquela nossa época, era do quinto pra cima. Sim, era ter um pouquinho mais de tempo pra você formar e já tá, entre aspas, efetivado, né? Então comecei, acho que lá pro quinto semestre. Comecei a trabalhei em grandes construtoras do mercado, trabalhei na OAS, trabalhei na Iven, trabalhei na MDL, que era uma incorporadora de alto padrão aqui de São Paulo, que veio do Rio, na verdade. Então eu tive umas experiências muito boas aí na minha parte do estado. E quando foi que você teve esse sentimento, tipo, tô trabalhando aqui, mas vou empreender? Foi em estágio ou não? Você trabalhou depois, você ficou na Iven e tal, nessas construtoras, mas você percorreu, né, traçou uma rota até você largar tudo e falou, vou empreender, certo? Na verdade, cara, eu acho que a virada de chave para essa minha mentalidade foi no meu primeiro estágio, cara. Caramba, no segundo. Eu saí da BR Malls, eu trabalhei na BR Malls, que antigamente era a maior empresa de shopping da América Latina. Ela foi vendida agora, acho que recentemente, se não me engano. E eu trabalhei no Shopping Tamboré. E na época era muito coisa operacional. Aí quando eu tive a oportunidade de ir pra construtora, que foi pra OAS, lembro que meu chefe na época até falou, cara, vai embora, que é lá que você vai se encontrar. E a OAS naquela época era uma puta empresa, tava muito forte no mercado. E a gente, o que aconteceu lá? Eu falo que foi a minha virada porque lá me deram a oportunidade de fazer um job rotation. Então, assim, eu aprendi de tudo, cara. Eu passei por operações, passei por comercial, passei por orçamento, passei por financeiro, passei por obra. Então, eles sempre colocavam a gente em alguns lugares específicos para trabalhar, para você aprender de tudo a cultura da empresa para depois ser efetivado. E aí, quando eu comecei a passar em todas as áreas, que eu senti, cara, em algumas áreas, principalmente orçamento comercial, eu comecei a ter
elevar um pouco o meu nível lá, mesmo como estagiário, eu falei, putz, cara, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu quero ter isso, uma sala só pra mim, eu sei o dono do meu negócio, eu mandar, eu dar ordem. E aí foi que eu comecei a entender que, putz, eu acho que meu caminho era seguir isso. Com quantos anos? Eu tinha... Cara, acho que eu não tinha nem 20. Nem 20, caramba. Nem 20. E aí? Acho que eu tava com 20 anos. Caramba. E aí com 20 anos você saiu de lá, é isso? Na verdade, a OS eu terminei o meu contrato de estágio com 2 anos, eu não fui efetivado na época, porque ainda tinha acho que 2 anos de faculdade, era muito novo. Daí depois eu percorri, eu fui pra IVEN, depois da IVEN eu fui pra MDL. Eu já tinha essa vontade, mas eu era muito novo também, cara. E assim, aquela mentalidade familiar, ter que estudar, ter que não sei o quê. Passar uma carreira. Exatamente. A minha irmã até hoje tem uma puta carreira na área dela. Então assim, eu seguia isso. Aí quando eu fui pra MDL, que foi meu último estágio, cara, que eu de fato comecei a olhar e falar, puta, cara, não é isso. E aí eu comecei a moldar, entender alguns processos de obra, de como fazer comercial mais fundo e tal. E que a OS era muito infraestrutura, né? Então era uma coisa muito maior. E aí depois que eu comecei a entender, que eu comecei desenhando, e quando eu me formei, eu falei, cara, quer saber? Isso com quantos anos? 24? Eu me formei com 23. 23 anos, velho. 23. E aí você saiu, Já montei. montou o quê? Eu montei a construtora, sabe? A construtora. Só ela naquela época. Naquela época era o que eu sabia fazer. E aí as coisas que eu tinha por fora, os e-commerce, as coisinhas bestas que eu falo, foi um aprendizado, ganhei dinheiro, mas encerrei tudo e foquei no que de fato eu gostava de fazer, que era a obra. E aí, 2016, eu me formei no meio do ano. Cara, quando eu me formei, que eu fiz a minha última prova, eu já sabia, cara. Eu cheguei no escritório, eu falei pro meu chefe, cara, tô indo embora. Falei, mas pô, como assim? Tava com essa carta de aprovação, tal, não sei o que. Eu falei, cara, vou embora. Eu não concordava com algumas políticas da empresa, coisas de chefes que não são líderes. E eu falei, cara, quer saber, eu vou embora. Ele falou, pô, mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou arriscar. Eu nem sabia, juro por Deus. Ele falou assim, você vai fazer as contas pra ele? Eu falei, você vai fazer? Eu falei, cara, nem sei. Eu falei, eu vou construir com meu pai, nem sabia se meu pai queria construir. Eu falei, vou fazer qualquer coisa. Aí eu peguei, pedi as contas e saí fora. Cara, E aí montei. E montou sozinho? Cara, na época eu namorava uma arquiteta, a gente tava junto há muitos anos, desde 2007, acho, e ela era arquiteta já também, tava em formação. E aí eu lembro que, assim, ela já mexia muito com essa parte de Photoshop, projeto, tal, aí ela me ajudou muito nessa parte. Ela fez um site pra mim, naquela época era o Wix ainda. Sei, claro. Era gratuito, fizemos um Wix, fiz panfleto, fiz cartão de visita. E, cara, eu falei, vou pra cima. Tinha contato de funcionários já, caras que eu conhecia. E aí eu falei, começou a ganhar esses caras. Cara, aí o que eu fiz? Aí eu comecei a fazer o famoso trabalho de formiguinha que muita gente hoje acha que é vergonhoso no mundo do empreendedorismo. Cara, eu saí batendo de porta em porta. Bati de porta em porta, fui em prédios comerciais, prédios residenciais, deixava panfleto com o porteiro, fui em várias corretoras de imóveis, imobiliárias. Comecei a jogar na minha praça para ver o que acontecia. Eu já conhecia muita gente na Zona Norte, já sou nascido e crescido aqui. E aí começou a vir as oportunidades, cara. Aí veio a primeira, que era bem pequenininha, para pintar um teto de uma cozinha, que eu falo que é o que me abriu as portas e foi a pessoa que me deu a oportunidade de entrar no mercado. Fiz a pintura, ganhei super pouco na época, acho que era R$300, mas assim, cara, eu não dependia da grana. Graças a Deus, meus pais sempre me ajudaram muito, se eu tô onde eu tô, hoje eu devo a eles. Legal. Meus heróis na minha vida, assim, na minha vivência que eu falo, são meus pais. Eles sempre falaram pra mim, minha irmã, galguem a vida de vocês, que os bastidores aqui nunca vai faltar, a casa é pra lavar. Então assim, tudo que a gente fez foi com o aval deles. Então naquela época eu precisava de dinheiro, eu tinha tudo dentro de casa. Meu pai deu meu primeiro carro, deu meu carro pra minha irmã, tá na nossa faculdade. Então, eu tinha tranquilidade de saber que eu podia fazer pra aparecer. Exatamente, o risco. E aí eu comecei, cara. E depois disso vieram outras oportunidades. Aí comecei a fazer obra pra aquela empresa de moda famosa, Amaro, que o CD deles é ali na Lapa, grande pra caramba, eles têm lá no Higienópolis. Comecei a fazer obra pra eles, e aí, cara, foi aparecendo. Aí, puta, aí foi alavancando, cara. Olha que coisa legal. A gente fala que o mundo do empreendedorismo, principalmente no começo, ele acaba sendo muito solitário, muito difícil, não é fácil. Mas olha quando você tem uma resiliência. Olha quando você tem um apoio. Lógico, nem todo mundo talvez tenha a condição que a família do Lucas tinha. Eu também tive muito próximo, a história muito parecida a minha dele aqui em relação a isso. Mas o apoio dentro de casa ele é muito importante, porque, cara, se você não tiver nenhum apoio, não financeiro somente, tá? O apoio de, cara, vai lá, faz o seu caminho, dá o seu futuro. Se você não tiver nem isso,
você já tá jogando negativo, porque tem um pessoal dentro da sua casa puxando pra baixo. Então, às vezes as pessoas falam, mas, pô, você tinha condição. Cara, não é só dinheiro. Exatamente. Não é só dinheiro. É o apoio psicológico, é o apoio, tipo, vai lá, vamos juntos. Se precisar, cara, carregar umas latas de tinta pra te ajudar ali, eu vou. Né? É sobre isso. É o que eu também falo. Muita gente acha assim, você veio do berço de ouro. Cara, não é questão do berço de ouro. Meu pai, é o que eu falei, até a gente se formar, ele fez o que ele pôde pela gente. Ele viveu por nós. Então, assim, mas depois que eu me formei, que eu falei, vou seguir a minha carreira solo, eu lembro até hoje, meu pai falou isso pra mim sentado na mesa no jantar. Ele falou assim, cara, a partir de agora é contigo. E é isso que eu falo, nos bastidores não me faltou nada, mas meu pai não pôs R$1 na minha empresa, meu pai não fez nada assim, tipo, falar assim, ele te empurrou. Irmão, a partir do momento que eu falei, eu fazia por minha conta. Então eu ia dia a dia sozinho, batia nas portas, acontecia, fazia minhas planilhas, fazia meus pagamentos, fui no banco abrir conta. Então é o que eu falo, eu tive o ali eu tive muito suporte. E durante eu tive o suporte familiar. Mas a galera acha que não, seu pai não, cara. Então assim, se não dependesse de mim, do que eu fiz, por isso que eu tenho orgulho da minha história. Porque eu tive uma família muito estruturada, graças a Deus, que às vezes as pessoas não têm. E às vezes eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de também empreender por isso. Porque não tem um bastidor e aí fica com receio de, sei lá, de acreditar. E é uma pena, porque tem tanta gente capaz de fazer, dar certo, cara. Com tanta coisa legal, tem produto e serviço diferente que ela poderia bombar. Exatamente. Mas, cara, tomei muito tombo, errei muito, aprendi muito. Cara, fui por mim, mas eu tive isso e é o que eu falo. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, foi por isso. Não foi. Ajudou? Ajudou. Mas se não dependesse de mim, nada disso estaria aqui hoje, cara. Olha só que foda, cara. Eu gosto de pôr isso aqui pra vocês, porque são exemplos. E o exemplo arrasta, a gente sempre fala isso, o exemplo arrasta. Então é legal vocês pegarem o Lucas aqui como inspiração, porque às vezes a gente fica com medo. Às vezes a gente fala, pô, e o medo limita, cara. O medo limita. Então, tente sempre se inspirar em pessoas como o Lucas, porque é bem legal. Cara, mas sim, então beleza, estamos falando aqui das engenharias, de tudo isso. Você não parou com a engenharia, hoje você ainda continua nesse ramo, que é o que você gosta, que você comentou, é o foco, mas você entrou no ramo de alimentação. Como que foi isso? Porque a gente tá aqui numa hamburgueria, que você é sócio. Louco, porque... Cara, na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Na época que a minha primeira oportunidade foi ser sócio da Salt, da pizzaria, né? Sim. Só pra quem não sabe, Salt é um restaurante famoso aqui na Zona Norte. E aí, o que aconteceu, cara? Naquela época, eu e meu antigo sócio, a gente tava numa batida muito boa de crescimento. A gente tava fazendo nosso primeiro prédio, que a gente tava construindo para um investidor, fazendo um galpão aqui na Casa Verde também, que a gente fez. E a gente estava numa leva muito boa de crescimento e também de grana. Você e mais um sócio. Era o meu antigo sócio, exatamente. E aí, cara, a gente estava numa batida muito boa, crescendo muito financeiramente e foi muito louco, porque foi tipo, não estava previsto, não era uma parada que a gente queria. A gente estava sentado no bar do Luiz, juro assim, eu e ele tomando uma cerveja. O meu sócio da pizzaria, o Antonelli, passou de carro, buzinou, ele gritou, vem tomar uma aqui. Ele pegou, voltou, aí ele sentou com a gente, cara, batendo papo, ele falou, cara, tô com uma ideia de negócio assim, assado, tal, aqui pra Zona Norte já tem o ponto, tal, o que vocês acham? Vamos investir? Aí a gente sentou e falou assim, quanto? Ele falou assim, na época, precisava de 300 e poucos pau. Eu falei assim, cara, vamos abraçar? Ele falou assim, vambora. Aí a gente começou. Aí a gente investiu, só que aquilo que eu falei, pra quem não entende e acha que é tudo muito fácil, na época que eu falei isso pros meus pais que eu abri uma pizzaria, minha mãe falou assim, você é louco, tá maluco. Jamais, foca no seu negócio, mexer com comida. Só que pra gente foi um gap ali que a gente falou, pô, é um investimento que a gente vai ter uma parada que a gente não depende da gente, vai ser sócio investidor. Os caras já vinham numa leva legal que eles tinham a hamburgueria na Serra, que era um case que já tinha dado certo, e o Antonelli, sempre que eu falo isso pra todo mundo, é meu sócio, ele é muito inteligente pra esses negócios de business de comida. Por que não? Cara, abrimos. Aí, tem 3 Ou seja, você não tinha a menor ideia de onde você estava entrando. Você falou ali, você pensou um dia em fazer pizza, eu não mais nunca, só comprava pronto. Pronto, sabe fritar um ovo em casa? Pô, eu sei cozinhar. Ah, não é. Eu só faço dinheiro, bebida. Mas, cara, ele foi isso. Ele foi um case de muito sucesso, a Salt, cara. Puta. Naquela época não tinha pizza napoletana ainda. Hoje pioneiros, né? A gente não foi. Na Zona Norte, principalmente, foi o primeiro, mas. Não. O que a gente se recorda na época era só a Forno, que tá até hoje lá, que é Forno e Rolha, os mesmos donos, né? Sim. Era a primeira que tinha essa parte de pizza napoletana. Então a gente foi um dos pioneiros, cara. Então, assim, na época, foi aquele boom gigantesco. E assim, a gente foi fazendo obra, o pessoal perguntava o que era. Então, assim, foi um case de muito sucesso pra gente. Hoje a gente tá mudando, né? A gente fechou a pizzaria, vai virar um bistrô agora, italiano.
Mas naquela época, puta, foi um investimento Só para certeiro. vocês terem uma ideia desse pioneirismo, dessa aposta, a Zona Norte ela é um bairro relativamente, uma zona relativamente nova, como a gente fala em séculos, tá? Sim. O que eu quero dizer com isso? A Zona Norte ela não tem tanta coisa diferente, não tinha tanta coisa diferente. Não tinha tanta, a gente precisava ir, eu também sou da Zona Norte, moro aqui, a gente precisava ir pro centro, do Zona Sul, pra pegar coisas diferentes. Então, tipo, uma pizzaria napolitana, cara, não tinha na Zona Norte. A gente ia pegar carro e ia andar muito longe. Então, a Zona Norte, cara, eles trazendo isso, esse pioneirismo, esse negócio diferente, foi bem legal. Sim. E, cara, arriscado e deu muito certo. É. Bombou absurdamente. Foi um case de muito sucesso, cara. Pra você ter ideia, a gente tem 270 mil seguidores nas redes sociais, Legal. cara. Foi violento. Só que é o que ele falou, a Zona Norte ela é bairrista também, né? Bairrista. Então, assim, hoje a gente ataca muito o público daqui, mas pra você trazer galera de fora pra cá é um pouco difícil, porque o pessoal daqui é muito bairrista e o pessoal de fora não entende a ZN como isso. Mas vem mudando, porque não é muito distante. Tô falando de 10 anos atrás, tô com 34. Na nossa época de 20 anos, o nosso point de comida diferente aqui na Zona Norte era o Bar de Hambúrguer. Exatamente. Até hoje você vê que É uma 11 referência. filas. Então, assim, só que hoje você tem outras coisas. Você tem Marques, você tem Diz, você tem a Asteria, agora você tem o Boca Putina, a Laçu, Tem a Yuri. você tem a Yuri, tem a Jones, que é muito famosa, tem a Mob do Rubinho, tem a muita Salt. coisa legal. Agora virou um centro gastronômico, cara, mas ainda tem muita gente que ainda. Agora a galera sai da Zona Sul, sai da Zona Leste, sai do centro pra vir pra cá. A gente vai chegar nisso, mas a gente recebe gente aqui, já recebemos gente de Americana, gente Puta, de que Osasco, de puta, então vem. Mas é ainda um nicho que precisa ser mais trabalhado, entendeu? Aqui, né, nessa região. Bom, hoje como que a gente tá? Engenharia e ramo alimentício. É isso? Tem mais coisa? Eu tive a marca de roupa, a Leme, mas eu saí, a gente... Esse cara, mano, esse é pizza, é engenharia, é construir prédio, é hamburgueria, Fazer fazer roupa. Meu amigo. Cara, na verdade, assim, a Leme eu saí agora recentemente, né? Eu vendi minha parte pros meus sócios, mas não porque o negócio não era rentável, mas até foi em conversa com o Johnny também, né? Me ajudou muito a me enxergar nisso. Ele falou, cara, dá foco naquilo que de fato você faz bem. E a engenharia hoje é o nosso business principal, né? Então a engenharia hoje a gente tem. O pessoal gosta muito de falar em ecossistema, e eu bato nessa tecla porque eu faço o que você falar. Mas hoje na engenharia o nosso ecossistema é bizarro, cara. A gente tem de tudo. Tudo que o cliente precisa, se ele precisar comprar um sofá, eu tenho que. Meu escritório faz isso pra ele. Cita aí Então- algumas coisas que você tem de ecossistema. Cara, dentro do nosso escritório a gente tem hoje parte de arquitetura, a gente tem sociedade no escritório de arquitetura, então em todo tipo de projeto a gente faz dentro do escritório, seja arquitetônico, complementar, estrutural, é tudo dentro. Parte de execução de obra, tanto de reforma quanto de construção, tudo dentro do escritório, para terceiros, que eu vou chegar lá depois da incorporadora. A gente tem sociedade hoje numa marcenaria, numa marmoraria, então assim, cada precisa de marcenaria e marmoraria contrata dentro do escritório, não é por terceiros. A gente tem agora a área que a gente lançou agora nesse ano também, que é a área que faz toda a parte bonita do negócio. Então, se você não quer pôr a mão em nada e quer que a gente compre mobiliário, sofá, cadeira, mesa, papel de parede, cortina, a gente faz tudo. Então, assim, o cliente chega aí na gente, se ele precisar, ele não precisa sair de dentro do escritório. Eu faço tudo lá dentro, eu tenho que agitar tudo. E aí a gente agora tá com a incorporadora, que a gente tá incorporando, mas é pra gente, né? Aí não é pra terceiros. Então a gente constrói, vende, aí é nosso. Pra vocês mesmos, trabalho É. pra vocês. Porque a gente também entendeu que é um nicho muito grande que tá dando muito resultado, né, cara? E a gente sabe fazer. Então, já fizemos pra terceiros, por que não pra gente? Aí do ano passado pra cá a gente começou a fazer pra nós. Que legal. Então, é isso aí. Então por isso que eu falei ecossistema, porque hoje eu tenho tudo. O cara quer construir um galpão, eu construo. O cara quer construir um prédio, eu construo. Uma casa, eu construo. Quer fazer reforma, eu faço. Quer contratar tudo, a gente faz. Então eu tenho tudo dentro do escritório. Entendeu? Pô, aqui é fácil que vocês estão sabendo, a gente tá na Unit Bird, mas qual que é o nome do ecossistema ou o nome da empresa que o pessoal... Como que eles acham? Hoje a gente tem o Grupo S, que é, na verdade, o Grupo S é S escrito por extenso, ESSE. O Grupo S é o que encabeça as empresas, né? Então, embaixo do Grupo S a gente tem a Sabatin Engenharia, a gente tem a SS Incorporadora e a gente tem a Unity Burger agora, né? Mas é que a Sabatin ela é ramificada em todos esses outros eixos que eu te falei, né? A arquitetura, marcenaria, marmoraria, tá tudo dentro da Sabatin Engenharia. Vamos lá um pouquinho? Bora. Bora. Vem comigo, Rafa. Bora. Lucas, e falando ainda na parte de empreendedorismo, você até falou com o Johnny em relação a focar. Sim. A ideia, então, agora, a partir de agora, é focar na engenharia, que é o carro-chefe aí
seu conhecimento, da sua entrega, Sim. mas na parte também de alimentício é ficar onde a gente está aqui, só com a Unity, é isso. Ou você está pensando em outro negócio? Na verdade, assim, hoje, é que eu falo que eu comento muito isso, eu até posso falar que eu sempre estou me entrevistando, mas a entrada do Fire, pra mim, é o que eu falo pra galera. Muita gente fala em retorno financeiro. Pra mim, eu não vejo como retorno financeiro. Pra mim, cara, foi um retorno empresarial, assim, bizarro. A gente cresceu muito a mentalidade como empresa e como gestores, e enfim, para um todo. Então, assim, a gente entendeu essa necessidade, por isso que eu saí da Leme. Tô focando na engenharia. Engenharia é o nosso foco e expansão. Sempre que puder crescer, a gente vai crescer. A gente já tá hoje no ápice de ter tudo. Mas dá para crescer em questão de quantidade, de obras, de quantidade de empreendimentos construídos, enfim, isso a gente pretende continuar focando. A incorporadora a gente lançou um empreendimento nesse ano, no começo do ano, já foi tudo vendido, está esgotado, nós estamos lançando mais 2 e já estamos com outros em negociação, então é crescimento. A Unity, cara, eu montei porque era um hobby meu, hambúrguer, né, sempre tive. Mas é uma história muito longa, que assim, até no meu Instagram a gente fala sobre isso, que eu tive um sócio que veio pra operar e acabou abandonando a gente, mas eu falei, cara, como eu fiz, eu não vou deixar a peteca cair. Vou fazer acontecer. Então eu entrei de cabeça, tô fazendo acontecer, mesmo sendo sócio operador, mas a gente vai continuar. E o que a gente pretende é um projeto de continuar, inclusive em primeira mão a gente está vendo uma novidade agora no centro, ali perto da Consolação. Vai abrir nossa segunda unidade e os projetos são continuar expandindo, tentando ter um em cada região de São Paulo. Cada zona, né? Do Leste, do Norte, do Norte. Você comentou um negócio muito legal, né? Que é o ROI, seja ele financeiro ou intelectual, dizer assim. Você falou que no Fire Club você teve um ROI mais intelectual do que financeiro, mas o que você, qual que é a diferença do Lucas Sabatini pré-Fire Club e pós-Fire Club? Principalmente pensando nessa parte que você falou que você teve, olha, trato com funcionário, gestão de números, contratação. O que foi isso? Isso é legal falar. O ROI que eu digo não foi a questão do ROI, tipo assim, ROI que não teve ROI financeiro. Não teve, porque a gente chegou lá através das mudanças. Sim, consequências. Consequência. Às vezes a galera fala, não, depois que eu entrei, consegui fazer muito negócio aqui dentro. Essa é a minha diferença. Pra mim, o Fire é fenômeno nesse aspecto, que acho que é um ambidestro que você fala ali, você consegue fazer dos dois lados. Mas, cara, antes a gente tinha uma mentalidade empreendedora muito boa, só que eu acho que a gente tinha um pouco de receio de crescer. Então a gente estava estagnado naquelas nossas metas anuais, a gente sempre batia as metas, conseguia e tal, mas a gente não tinha aquele negócio de, dá pra alavancar mais, dá pra crescer mais, vamos estruturar isso. A gente era muito centralizador, eu e meu sócio. Que também o nome dele é Johnny, pra quem não sabe, mas não é Johnny Martins, é um outro Johnny. A gente era muito engessado, cara, e aí a gente começou a entender a regra do jogo e falar, cara, vamos crescer. Só como a gente começou? Aprendendo a descentralizar. Esse é o primeiro passo, que é muito difícil de centralizar. Quando você quer ter o domínio de tudo, a gente tinha tudo na mão. Hoje a gente aprendeu a descentralizar. Então hoje a gente começou a estruturar escritório, nós já aumentamos o escritório 3 vezes esse ano. E 15 colaboradores lá dentro. A gente tinha, antes do Fire, era eu, meu sócio e acho que uma pessoa de financeiro. Hoje nós estamos com 15 pessoas lá dentro. Então, área de marketing já temos 3 pessoas, financeiro 3 pessoas, área de compras 1 pessoa, arquitetura 3 pessoas. Então, assim, a gente começou a entender e a começar a estruturar as áreas. Isso nos deu liberdade para começar a pensar. Então, eu sou um cara muito comercial. Quando eu comecei a ter a estrutura das empresas na mão, eu falei, agora eu posso ir pra rua. Ou seja, você teve um fôlego para não precisar fazer aquela coisa operacional que você tem gente agora, e agora eu vou criar como vender melhor, criar como mais expandir a empresa. Perfeito. Cara, que animal. E é difícil, cara, porque ainda hoje a gente ainda tem problema. A gente é uma empresa que tem 500 funcionários. Hoje na nossa base a gente tem, em todas as empresas, deve ter uma média de 95 a 100 funcionários. Só que assim, você tá falando de Unity, engenharia, no geral. Só que assim, é difícil, porque às vezes o operacional, às vezes depende da gente, em algumas coisas. A gente sabe como construir, como fazer, às vezes a nossa equipe tá com uma dificuldade, você tem que ir lá, eu tenho que entrar, a gente sempre falar com o cliente, porque o cliente precisa do dono perto também pra sentir mais abraçado. Mas, cara, depois que a gente começou a estruturar, aí deu liberdade pra gente crescer e continuar nessa guerra. E o projeto é grande, você tem ideia, ano passado a gente tava com faturamento de média, eu falei que o Johnny Martins já, esse ano a gente triplicou, cara, em 6 anos. Que isso? Fala pra você. Esse console e triplicamos o faturamento com a incorporadora também, nós crescemos muito, cara. Então, assim, foi muito positivo pra gente, muito legal. A gente tá aqui, próximo aqui da cozinha, onde eles fazem essas preparações todas, mas quando a gente cresce muito, também vem alguns, às vezes, desafios. Hoje você é casado, Sim. certo? Filho? Não, Ainda não. Como que a sua mulher lidou com essa mudança? Por que eu te falo isso? Porque
Você é um cara que não para. O cara ele tem uma energia foda, né? Meu, Eu sei, sempre ligado, meio que interesse ele é a inteira total. Mas como que fica em casa também? Porque é legal, a gente fala muito de sócio, a gente fala muito de colaboradores, mas como que fica? Primeiro, família, a gente falou, seus pais deram muito apoio lá no começo, ainda não, tudo bem quando você foi abrir os serviços, fala, pô, mas você tem engenharia, foca nisso. Pode, depois sim, rolou. E como fica em casa? Cara, assim, quando a gente ainda não tinha essa visão de negócio, estava crescendo, que a gente era muito ainda dentro do operacional, foi difícil, cara. E eu falei pro meu sócio, pro Johnny, meu sócio, e assim, é um cara que Deus colocou ele na minha vida pra, de fato, mudar tudo, porque tá junto comigo, chega junto, as nossas ideias a gente tá sempre fechado, mesmo não concordando, outra a gente abraça. E na época eu ainda falei, cara, eu vou casar. Se continuar essa batida, eu vou separar em um mês. Eu falei assim, então, cara, eu tô gastando dinheiro com casamento, com apartamento, pelo amor de Deus, eu preciso mudar a postura. E aí, cara, a gente começou a se ajudar muito, só que assim, é difícil você ter muitos negócios e assim, que funcionam em horários diferentes, porque engenharia de dia, a hamburgueria à noite. Mas assim, a gente tá montando uma estrutura legal, um time bom pra dar esse fôlego pra gente, é difícil, porque eu falo isso pra todo mundo. Funcionário hoje tá complicado, a mão de obra. Quando você tem um cara muito bom, você tem que segurar, porque é complicado você achar a gente que te dê essa liberdade. Sim. E a gente tá conseguindo construir isso ao longo do tempo. Mas hoje é o que eu falo, meu casamento, a minha família é prioridade. Só que o que acontece? É o que eu falo. Das 7 horas da noite, eu vou pra minha casa, jantar com a minha mulher, conversar, bater um papo e etc. Às vezes tem dias que a gente fala. Normal, dias e dias. Mas eu valorizo muito isso, final de semana também, de manter a postura com a mulher, porque, cara, precisa. A família tem que estar em primeiro lugar ali. Eu acho que trabalho também, mas a família é prioridade. Legal. Cara, olha só, muito conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você não deu o like ou não comentou aí engenharia e hamburgueria, você tá vacilando, né? Concorda comigo? Então se inscreve no canal, já deixa o like e ainda tem bastante coisa. E esse negócio de vir até os nossos sócios, até os nossos amigos, clientes, vai ser muito legal e eu quero fazer mais isso. Cara, tem aqui, a gente tá na Zona Norte de São Paulo, como vocês sabem, na Wildsburg, aqui tem um rooftop. Sim. E também tem umas mesas para você ficar ao ar livre, é muito animal. Pet friendly também. Pet friendly. Então, vamos finalizar o nosso episódio lá em cima, Rafa? Bora? Boa, vamos subir. Bora. Não, cara, aqui a gente montou um rooftopzinho ao ar livre. Essa casa aqui, cara, ela tava detonada quando a gente pegou. A gente fez do zero, assim, foi loucura. A gente fez essa obra aqui, foi gozada, é legal de contar. Que a gente pegou essa casa aqui, é muito antiga. E eu falei pro proprietário, eu quero 3 meses de carência. Ele falou assim, você não vai fazer obra em 3 meses, você me dá 3 meses de carência. Ele falou assim... Pô, o cara de engenharia, construtor, incorporador... Não, mas é porque assim, aqui tem 250 metros quadrados, é muito grande, cabe 90 pessoas. E ele falou assim, não adianta te dar 3 meses, não, vou te dar um. Eu falei, eu quero 3 meses, senão não fecha negócio. Ele falou assim, se você conseguir abrir a casa em 3 meses, você não precisa pagar aluguel dos 3 meses. Falei, beleza. Abriu em 3 meses. O cara falou assim, você é louco, eu não sei como você conseguiu fazer isso, cara. Mas enfim. E aí a gente montou que esse espaço aqui já existia essa área aberta dele, né? E cara, a gente falou, pô, Zona Norte precisa de um negócio assim aberto, a pessoa pode tomar uma cerveja, um drink aqui ó, pertinho da Brasília, tudo bem, questão de vista, não é muito ampla, mas pô, é gostoso. E também questão de pet friendly, pode trazer cachorro, gato, enfim, a galera também gosta muito por causa disso. Aqui parece pequeno, mas tem muita coisa lá pra trás aqui, além de espaços pra você ficar. Vamos sentar, senta aí, gente. São 90 lugares, vem pra cá, Rafa, vem finalizar nosso episódio aqui. Cara, e o que a gente gosta também de ouvir é uma mensagem. Eu queria que a gente encerrasse esse episódio você dando uma mensagem, deixando uma mensagem para quem está nos escutando, quem ouviu sua história, uma mensagem que inspire, uma mensagem que ajude as pessoas, ou se quiser também contar uma piada, fica à vontade, aqui a gente pode tudo, mas o legal é você falar uma coisa legal para as pessoas, porque tem muita gente que tem medo, tem muita gente que não teve aquele apoio que você teve no começo, tem muita gente que às vezes, só acha que dinheiro é o que vai fazer você conseguir abrir alguma coisa. Tem muita gente que vou traçar carreira na empresa aqui porque eu não consigo sair daqui abrindo meu negócio. Zero problema em traçar uma carreira numa empresa, isso é maravilhoso também. Mas as pessoas às vezes elas têm um freio de mão puxado. Cara, o que eu costumo falar quando eu participo de podcasts ou de alguns eventos que eu falo, e eu bato muito nessas duas palavras porque é a minha história. É o que você falou.
não tem certo ou errado. Se você é uma pessoa que você tem capacidade de galgar um negócio dentro de uma companhia, ter meritocracia e crescer, eu falo isso porque eu tenho isso dentro de casa. Minha irmã hoje é gerente da América Latina de uma multinacional. Então, assim, ela conquistou isso por conta própria. Não é vergonhoso para ninguém, mas eu acho que as pessoas, tem muita gente que tem muita capacidade e essa capacidade ela não é bem usufruída. Então, assim, o que eu falo muito quando eu vou, coragem e resiliência, só. Se você tiver isso e acreditar em si mesmo, você consegue ir longe. E falta isso, cara, nas pessoas. É o que você falou. Cada história é uma história. A minha é uma, eu tive o pré. Ok, tem gente que não tem o pré, mas tem o pós. Ou não tem nada. Só que você não pode se apegar no do outro. Se você se apegar na história do outro, você não faz a sua própria história. E quando eu comecei, independente do que eu tinha ou das pessoas que eu tinha próximo, eu falei, eu vou fazer a minha história. E é o que eu tô fazendo hoje. As pessoas falam, pô, você mexe com um monte de coisa. É a minha história, é o que eu acredito e é o que eu acho que faz sentido pra mim. Então é o que eu falo, coragem e resiliência, cara. Se você tem isso, você acreditar no processo, vai. Hoje nem tudo é dinheiro. Você não precisa de dinheiro para abrir um negócio, dependendo do que você quiser. Tem outras maneiras de você conseguir abrir. Mas se você tiver coragem e resiliência, você chega onde você quer. Cara, que história. Não, sério. Uma salva Uma de salva de palmas. palmas. Pelo amor de Deus. Que mensagem incrível. Porque quem olha o Lucas não sabe o áudio que ele mandou, o áudio que ele chegou. Eu vou pôr esse áudio na condição. Pode pôr. Liguei pra ele e falei assim, onde você tá? Aí o que você falou? Você adora cantar Ele a começou a cantar a música, eu falei, mano, é o Lucas, cara. Ele é assim. Mas quem vê olhar e icônico. fala assim, putz, esse moleque vai falar umas besteiras, mas sim, eu falo besteira, mas é o que eu sou, é a minha essência. Meu pai tem 70 anos de idade, se você forçar com ele, ele é pior que eu. Parece que ele tem 15, cara. Meu pai é fogo. Então, assim, mas é a minha essência. Eu sou assim, sempre fui. Eu não vou mudar quem eu sou, porque quando tem que ser sério, tem que ser sério. É o que o Johnny fala, Martins, né? Não precisa. Como é que é a palavra? Não é porque você é Sério tem que ser chato, exatamente. Então eu levo muito isso também a risco. Puta, que animal, cara. Marcelo, obrigado. Muito legal. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Pô, a gente que sempre agradece, mesmo. a gente que Né? Se agradece, vocês né? quiserem, as portas estão abertas para qualquer coisa. E é isso. Bom, você que gostou desse episódio, dá um like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente e ajuda o quê? O YouTube entender que esse negócio é legal, esse episódio é legal, que esse canal é legal e vai entregar para mais gente. Então se inscreve, deixa o like, digita engenharia e burgueria nos comentários e fica com a gente porque esse ano tem muita coisa legal. Certo, Luquinhas? Tamo junto. Gente, obrigado, tá? Valeu, pessoal.